Bom, começamos com detalhes de uma reunião no domingo, Alexandre, do Ministério da Saúde. Pois é, uma reunião que ainda não foi aberta, né? Uma reunião de emergência, quando passou de 50 mil mortos, médicos de todos os estados, portanto ela já estava marcada. Os nomes mais conhecidos talvez sejam os aí de São Paulo, Dr. Roberto Ceballos, Dr. Anthony Young, os dois do Einstein, mas representantes de todos os estados, e a conclusão até agora é a seguinte, que eles estão preocupados com a falta da medicação, são todos unidos em torno do uso precoce da hidroxicloroquina e depois no uso já mais tarde, quando a pessoa já estiver em estado mais grave, de corticoide, né? E estão reclamando que é preciso que os governos dos estados ponham à disposição esses medicamentos, o sulfato de hidroxicloroquina, azitromicina, anticoagulante, corticoide, né, para os tratamentos nas diversas fases. A primeira fase é a fase que evitaria o internamento, né? O tratamento com hidroxicloroquina está deixando médicos aqui. Tem um grupo de 160 médicos em Brasília entusiasmados com os resultados que eles têm obtido com a hidroxicloroquina, né? Então, provavelmente, o Ministério da Saúde, agora nos próximos dias, deve anunciar algum tipo de protocolo, né, recomendando que os estados utilizem também. Qual fato você nos chama a atenção para que tenha ocorrido no domingo de manhã em Brasília? Pois é, até eu costumo dizer que algumas coisas, quando entram no ridículo, elas se desmoralizam, né? Houve manifestações ontem aqui em Brasília, um lado da esplanada com muita gente e outro lado com uns poucos antifas, né? Mas isso não é o que eu queria relatar. É que a Polícia Civil de Brasília organizou uma batida sensacional com o especial de combate à corrupção e ao crime, o especial de combate ao crime organizado, né? A divisão de operações aéreas com helicóptero, foram 30 agentes com fuzis, derrubaram o portão de uma chácara, e lá na chácara eu tenho aqui a mensagem que eu recebi do policial que participou, né? Lá dentro encontramos 2 senhores, bandeiras do Brasil, camisas com palavras de ordem, cartazes contra a ditadura de políticos profissionais, uma máscara de ursinho de cartolina, uma faca sem ponta de cozinha e uma caixa com uma dúzia de fogos de artifício. Foi um vexame, saímos de lá envergonhados. Essas manifestações que os governos estão tentando mostrar, muitas vezes acabam resultando nisso, né, num fiasco como esse de ontem de manhã aqui em Brasília. E para a gente fechar, Alexandre, o que você diz da saída aí do ex-ministro agora, Abraham Weintraub, do Brasil, ele já está nos Estados Unidos. Pois é, foi para os Estados Unidos, ainda aproveitando do passaporte diplomático, passaporte de ministro, né? Só foi exonerado depois de estar lá, graças a isso ele entrou nos Estados Unidos, rompeu a barreira, e para ocupar um cargo, uma diretoria no Banco Mundial, e vai haver uma espécie assim de oposição, porque carta uma série de assinaturas aqui do Brasil, em que está, por exemplo, do embaixador Rubens Recupero, né, recomendando que o Banco Mundial não aceite. Vai ser muito difícil não aceitar, porque nessa diretoria o Brasil já tem metade dos votos e a simpatia de alguns dos outros 8 países. Agora, o que eu queria mostrar aqui é que há uma rotina, digamos assim, de indicação de políticos que já estão se aposentando, que não deram certo, e vão para órgãos das Nações Unidas. O Tedros
da OMS é um exemplo disso, né? A senhora Bachelet está lá na Direitos Humanos da ONU, né? Lá na Unesco está uma ex-ministra da Cultura da França, a senhora Azulay, né? O próprio Graziano aqui, eu lembro que era ministro do Fome Zero e Lula nomeou lá para a FAO, lá em Roma, né? São cargos excelentes, em que a pessoa passa a ter um status internacional muito grande, mas recebe como prêmio dos governos, né? Tal como está acontecendo agora com o Weintraub. Bom, começamos então com desdobramentos da prisão de Fabrício Queiroz. O que esperar, Alexandre, principalmente de consequências políticas? Pois é, em primeiro lugar, a observação de que a reação do presidente e do senador Flávio foi uma reação moderada, né? Ao contrário do que poderia se imaginar, né? O presidente chegou a dizer que já sabia a operação, segundo as notícias, nem os policiais sabiam o que iam fazer, né? O Queiroz não estava foragido, né? Agora, de qualquer maneira, estava hospedado na casa do advogado, esse advogado Wassef, né? A gente vê pelaquela foto em que a filha do Olavo de Carvalho brinda a prisão, né? Que tem uma placa atrás que é um escritório de advocacia, né? É uma outra questão aí a ser considerada. O presidente disse que sabia por seus amigos dessa operação. Já a mulher do Queiroz, aí sim está foragida porque não foi encontrada em casa e há ordem de prisão para ela. Não é a questão, a prisão não é a rachadinha, a prisão seria para não continuar, segundo o pedido de prisão, a atrapalhar as investigações da rachadinha, né, em que a rachadinha talvez seja o de menos porque o valor está lá embaixo. Mas, enfim, chegou a ligação do advogado com o presidente, é uma ligação de tempos e constante, né? E isso aí é que leva a questão lá para as proximidades do presidente. Carolina? Vamos falar então sobre agora o ex-ministro Abraham Weintraub. Pois é, ele está saindo, vai para o Banco Mundial, né? As pessoas falam que ele ainda tem que ser aprovado pelos demais países, são 8 países, mas vai ser uma aprovação fácil porque metade dos votos já é do Brasil. E há ali entre os países gente que certamente vai seguir o Brasil, né? Não é essa a questão, né? Eu acho que a questão maior é a substituição dele, o que vai dar, né? Eu tenho um palpite, que voltaria ao Ministério alguém que já tem 2 anos de experiência em Ministério, tem até uma boa formação em educação em Harvard, né? Que é o Mendoncinha, como a gente o chama, é o José Mendonça Filho, é do DEM, né? Ele é muito ligado ao Jarbas Vasconcelos, ele que fez aquela emenda que deu a reeleição para Fernando Henrique, né? Foi ministro de Temer por 2 anos, nunca causou polêmica maior, né? Um dia recebeu lá o Alexandre Frota, aí foi problema, porque se tratava de um ator pornô e tal, mas não tem problemas maiores, né? E seria mais uma atração do DEM para dentro do governo. Então essa é a minha aposta pessoal, a mais forte aí nesse momento quanto ao preenchimento da vaga deixada pelo Weintraub. Está difícil, né, de achar, já seria o 3º ministro num período aí de 1 ano e meio, né? É um prazo realmente muito curto, né? É. Bom, Alexandre, outro assunto, terminou lá a votação, a sessão lá do Supremo sobre o inquérito das fake news, a continuidade foi aprovada, 10 votos a 1. O 1 foi o ministro Marco Aurélio. Pois é, aí eu lembro daquela história do único soldado de passo certo no batalhão. Seria uma piada, mas eu acho que é verdade, né? Imagina, nesse momento em que a gente viu no curso desse último julgamento que claramente se pode identificar os autores das ameaças sérias, né? Ameaças muito cruéis contra ministros do Supremo e suas famílias, claramente se pode identificar, né? Tudo. Então há pessoas
facilmente identificáveis que teriam cometido 2 crimes, né, o crime de ameaça e o crime de injúria, né, que estão previstos no Código Penal. Então, por que fazer esse inquérito genérico, que começou sigiloso e que está atingindo liberdade de imprensa, porque invade órgãos de jornalismo, né, digitais? Já houve aquele caso com a Cruzoé, nesse mesmo inquérito, né? Liberdade de opinião, liberdade de expressão são atingidas nesse inquérito genérico, que não tem nada a ver com o devido processo legal,